Você sabia que algumas crianças, bebês, podem possuírem o dom de sentir alguns fantasmas por perto? Como por exemplo, o que será que aquela menina olhava tanto naquela casa, sendo que ali não havia nada? Porém, algo chamava a atenção dela. Ela não tirava o olho daquele local e apontava o tempo todo. Algo chamava a atenção daquela menina. Para tentar entender, vem juntinho com adversos nesse exato momento, ver essa e mais algumas crianças que acabaram sentindo fantasmas. A menina estava em uma mesa, comendo a sua refeição, sua mãe filmava ela. O porquê que a mãe começou a filmá-la? Porque ela começou a dar tchau para alguém que, segundo a mãe, não estava ali. A mãe apontava a câmera o tempo todo e não via ninguém, mesmo a olho nu também ela não via. Mas foi só quando a mãe analisou as imagens com calma que ela viu através do espelho e realmente parecia que havia algo ali e que a criança realmente estava vendo alguém. Ela não estava mentindo. Se tratava de um familiar falecido, até pela forma com que aquela criança reagiu naturalmente, sem medo sequer. E a familiar em questão era a avó da menina, que havia falecido, mãe da mãe da criança. A olho nu, a mãe não via nada, mas a filmagem mostrou que realmente a criança não estava dando tchau para ninguém. Havia sim um espírito ali com elas naquele momento, e a criança entregou que tinha. De repente, o sorriso lindo dessa princesinha acabou virando um olhar assustado e desconfiado. E nós temos a certeza que algo fez com que aquela criança mudasse seu comportamento de uma hora para outra. Quem estava segurando a câmera naquele momento era a mãe da criança, que não notou nada de diferente ali. Só o comportamento de sua filha mudar de repente, como se ela havia visto algo que a mãe não estava vendo. E por isso, a mãe acredita que sua filha teria sentido algo sobrenatural naquele momento, até pelo olhar da criança. Talvez ela esteja certa, ou talvez foi somente uma mudança de comportamento normal que a criança teve. Mas isso é mais difícil de acreditar. Uma linda menina brincava com sua mãe naturalmente, como não tinha irmãos. Sua mãe era sua companheira de brincadeira durante o dia. Mas a mãe também acabou notando um comportamento diferente na criança. De repente, ela se virou e começou a apontar para um local onde não havia ninguém. Mas ela estava jurando para sua mãe que havia alguém ali. A mãe mudava a direção da câmera o tempo todo para filmar o que a menina estava vendo. E realmente não havia nada ali para justificar o comportamento estranho de sua filha. Inclusive, aquilo também deixaria sua mãe um pouco assustada, pois, se sua filha estava apontando para um local onde não havia ninguém, dizendo que estava vendo uma pessoa parada ali, só poderia se tratar de um fantasma que sua filha estava vendo. Quando o pai da criança chegou, a mãe explicou para ele que a criança estava tendo aquelas atitudes. E o pai nem estranhou o fato, pois, segundo ele, a sua filha também já tinha tido reações parecidas enquanto ele estava brincando com ela e naquele mesmo local. Então, seria possível que a menina estava vendo um fantasma naquele local daquela casa? Vendo o vídeo, talvez a resposta seja sim. Você deve estar pensando que menininho bonitinho conversando com sua mãe ou com seu papai ou até com seu irmãozinho, mas não. Na casa só haviam ele e sua mãe. E sua mãe também não estava ali naquele momento. Ela estava na cozinha preparando o almoço. Na sala haviam câmeras de circuito de segurança. E foi essas câmeras que acabou pegando o menino conversando com uma pessoa que não estava ali presente com eles. Ele conversava descontraidamente
como se realmente estivesse falando com alguém. Alguém estava mesmo falando com aquele menino, mas a mãe jura que só haviam ele e ela em casa. A mãe acredita que o menino estava falando com algum parente falecido, até pela maneira dele conversar, bem tranquilo, como se ele conhecesse quem estava vendo naquele momento. Mas a mãe não tem dúvidas que o menino conversou com um espírito e também acabou ficando com medo por isso ter acontecido dentro de sua casa e em saber que ali pode haver um espírito que esteja caminhando de um lado para o outro e seu filho poderia estar vendo de alguma forma esse provável espírito. Nesse dia estavam o bebê e seu pai em uma sala de estar. O bebê dava toda a atenção para seu pai, brincava, sorria, olhava o tempo todo para o pai, mas de repente, o olhar do bebê se vira, algo chamaria a atenção muito mais que seu pai naquele momento. Tanto é que o pai do bebê pegou uma câmera para filmar as reações que aquele lindo bebezinho estava tendo, pois o pai acredita firmemente que o bebê estava vendo a sua mãe, que havia perdido sua vida, e não havia muito tempo que a mãe desse bebê havia falecido, e por isso o bebê reconheceria perfeitamente sua mãe ao vê-la. E também por conta disso o pai acredita que o que chamaria a atenção de seu bebê ali era o espírito da mãe da criança. E ao ter acreditado nisso, ele acabou ficando feliz em saber que a mãe ainda estava por perto dele e de seus bebês. Os pais dessa menina chamavam ela para entrar em um quarto, mas a menina não entrava de forma alguma. Estava com medo de algo que estava ali. Os pais, notando esse comportamento estranho, começou a filmá-la. A menina olhava o tempo todo para o quarto como se estivesse olhando para algo e não queria entrar de forma alguma. Ficava sempre com um olhar desconfiado e assustado, como se estivesse vendo algo ou sentindo naquele quarto. Os pais não souberam explicar os motivos da criança estar agindo daquela maneira. Eles mesmo não acreditaram muito no sobrenatural, porém, muitas pessoas, ao assistirem esse vídeo, afirmam que a criança estava sentindo algo diferente ali. Sentindo ou vendo. Pois se uma criança relutava tanto para entrar em um local, é porque algo estava deixando ela desconfortável naquele momento. E para que isso acontecesse, ela teria que sentir ou ver algo. E por isso, muitas pessoas acreditam que realmente aquela criança via ou sentia algo sobrenatural naquele quarto. Agora, o que seria? Aí talvez nós nunca saberemos de fato o que realmente deixou aquela criança tão assustada daquela maneira. Era um local como se fosse uma creche. Haviam várias crianças, uma apresentação, inclusive um menino, onde seus pais o filmaria. Mas de repente o menino se vira, olhando para algo que apareceu atrás dele. Porém, não vemos nada que apareceria ali. E quando ele volta novamente a olhar para as pessoas que estão à sua frente, ele já está com outro olhar, um olhar diferente, desconfiado, como se realmente tivesse visto algo ali. E afirma com toda certeza que havia visto um fantasma passando atrás dele, uma criança dizendo isso. E estranhamente, após dizer que estava vendo um fantasma ali, o menino ainda iria dizer, perguntando com as seguintes palavras: "O meu pai o matou?" Todo mundo ficou sem entender nada, inclusive o pai da criança. O que será que aquele menino viu que fez ter uma atitude como essa, que deixaria todos com uma dúvida tremenda na cabeça?
As pessoas acreditam que pelo fato do menino ter afirmado com toda certeza que havia visto um fantasma, é porque ele realmente havia visto mesmo. Agora, o porquê que ele perguntaria: "O meu pai o matou?" Ninguém soube dizer, nem mesmo o pai da criança. Então fica esse grande mistério desse vídeo. É, realmente parece que os bebês têm esse dom de sentir algo estranho próximo a eles ou a nós, que após assistirmos um vídeo como esse, ficaremos mais atentos com as reações desses bebês que podem nos dizerem muito sobre o que estaria próximo a nós e que nós não estaríamos vendo no momento. Continue acompanhando o Adversos. Em breve voltaremos com mais vídeos misteriosos encontrados na internet.